Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Modos diferentes de como a obra de Deus se expande. Eu quero me reportar ao livro de Atos dos Apóstolos. Alguém diria que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, de como o Espírito Santo atuou em situações diferentes, através de pessoas diferentes, para que o reino de Deus se expandisse através da igreja, se estabelecendo em muitos outros lugares e dando oportunidade a muitas pessoas de conhecerem o Senhor. É sempre bom a gente lembrar que o projeto de Deus não é o evangelho ir solto como uma mensagem voadora. O plano de Deus é expandir a igreja. O evangelho precisa ir com palavras, mas acompanhado com testemunho e vida cristã. Quem recebe a palavra tem que ser integrado imediatamente à família da fé. O mesmo que mandou evangelizar, mandou discipular. Se a gente usa desculpa de que está só jogando a mensagem, espalhando folhetos, divulgando pelo rádio, televisão, mídia, internet, compartilhando mensagens, isso não é cumprir a obra de Deus. Você só vai cumprir a obra de Deus quando você semear e for verificar o estado da semente. Se você jogar a semente na beira do caminho, isto não é cumprir a obra de Deus, porque Jesus disse, o diabo vem e vai retirar aquela semente toda semeada. Não adianta evangelizar a esmo. Você tem que lançar a semente e voltar para verificar como a semente está. Em outras palavras, não adianta jogar o evangelho. Você tem que levar o evangelho. E em havendo alguma decisão, algum interesse, você cola com aquela pessoa, larga tudo mais, porque aquilo passa a ser prioridade e vai discipular aquela pessoa. Você tem feito isso, evangelizado e discipulado alguém? Tem havido algum fruto no seu trabalho, na sua vida? O livro de Atos dos Apóstolos é a história de como o evangelho se espalhou. E há histórias muito empolgantes, envolventes. No capítulo 17, eu me reporto a ele, o apóstolo Paulo foi para uma cidade chamada Tessalônica, que ficava na Macedônia. E ele tinha sido chamado pelo Senhor através de uma visão de um cidadão macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu, foi para lá, Filipos, depois Tessalônica. E lá ele ficou relativamente pouco tempo. Paulo e Silas estiveram pregando com muita vontade, até que os judeus, movidos de inveja, trouxeram consigo alguns homens maus. Dentre a malandragem, e o diabo sempre vai querer fazer isto, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades e clamaram, estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. E a multidão com as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras e exigiram uma fiança, mas soltaram o Jason. E logo de noite, então, os irmãos partiram, Paulo e Silas, para Bereia. E ali chegados, se dirigiram à sinagoga dos judeus, porque havia. E estes da sinagoga dos judeus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se de fato as coisas eram assim. Com isto,
muitos deles creram. Mas logo que os judeus de Tessalônica chegaram e viram que a palavra de Deus era anunciada também em Bereia, uma cidade vizinha, foram para lá excitar e perturbar o povo. E os irmãos, então, para evitar confrontos, promoveram a saída de Paulo e Silas e Timóteo, e o Paulo foi para os lados do mar, e Silas e Timóteo continuaram ali. E Paulo então foi para Atenas, onde sozinho esteve pregando o evangelho por algumas semanas, até que os irmãos, os discípulos, chegassem e ele pudesse continuar. Mas ele não continuou em Atenas, embora houvesse liberdade, só por causa da incredulidade. Ele foi para Corinto, onde a obra se expandiu. Corinto e Atenas ficam na Grécia, chamada na Bíblia de Acaia. Bom, eu quero focalizar isso, coisas tremendas que Deus faz. Em Tessalônica, a palavra foi pregada, Paulo teve pouco tempo lá, e a revolta dos judeus aconteceu logo. Porém, a semente plantada foi bem plantada. O início da igreja em Tessalônica foi rápido. No entanto, a semente ficou no coração daqueles e germinou e cresceu. E se expandiu. Nós temos 2 cartas aos Tessalonicenses que nos trazem isso, elogios do apóstolo Paulo, a fé e a prática dos Tessalonicenses que fizeram o reino de Deus crescer, a mensagem do evangelho se expandir em Tessalônica. Prova de que não foi o sucesso de Paulo, mas a ação do Espírito Santo junto com a sede espiritual dos Tessalonicenses. Guarde isto. O texto seguinte, que é muito conhecido dos cristãos evangélicos, diz da passagem, embora rápida também, do apóstolo Paulo pela cidadezinha de Bereia. Não era tão pequena porque havia uma sinagoga de judeus ali. Uma sinagoga, dizem, só podia se formar com pelo menos 10 judeus ou 10 famílias. E havia uma sinagoga. Eles foram pregar, como sempre, primeiro aos judeus e depois eles iam para os gentios. E ali então, em Bereia, eles pregaram. E o texto do versículo 11, que é muito lido e decorado por muitos, diz: ora, estes de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Mais nobres examinaram as Escrituras. Interessante, muitos ali creram no Senhor e nosso desejo é que tenham ficado firmes. Porém, não há mais menção na Bíblia a igreja dos bereanos, a igreja de Bereia. Pode até ser que ela nem tenha se firmado. Aqueles da sinagoga examinaram as Escrituras e conferiram as palavras que o apóstolo Paulo pregava. Porém, apesar dessa atitude nobre e elogiada, parece que eles não creram o suficiente, ou pelo menos não se empolgaram com o evangelho, ou não deram lugar ao Espírito Santo, razão pela qual não há menção a uma igreja em Bereia. Pois é, interessante isto. Em Tessalônica foi tudo assim a solavanco, mas a semente germinou e uma igreja cresceu e floresceu forte. Em Bereia não foi a mesma coisa. Paulo foi para Atenas, a capital cultural do mundo naquela época. E lá em Atenas ele se revoltou com a idolatria e a superstição daquele povo. Pregou pelas praças sozinho. Interessante, aqui nós temos um exemplo tremendo. Paulo pregou e, digamos assim, pregou bonito em Atenas.
mas não houve aparentemente frutos de todo o trabalho que ele fez individualmente. Para a gente ver como é importante o coletivo. Deus não quer que a gente pregue isoladamente, Ele quer que a gente leve a vida de comunhão, a vida da igreja. Nos outros lugares onde Ele foi com discípulos, a igreja se estabeleceu logo. Em Atenas, Ele pregou por várias semanas e não houve uma igreja que se estabelecesse ali. Aliás, também na Bíblia, nós não temos mais menção a uma igreja em Atenas, apesar de que no Areópago tenham crido algumas pessoas, inclusive o Areopagita, o Dionísio. Mas não se formou uma igreja, ou pelo menos não há menção na Bíblia a uma igreja que tenha se formado ali. Depois ele foi para Corinto, aos trambolhões também, mas em Corinto se estabeleceu uma igreja forte. Situações diferentes em que a obra de Deus prospera de um jeito ou de outro, debaixo da soberania de Deus. Não cabe a nós estabelecermos estratégias, mas devemos pregar a palavra, mas sempre lembrando que a pregação tem consequências e nós devemos estar preparados para as consequências. Quais consequências? A formação de um corpo. Quando você prega para várias pessoas, podem se decidir. Uma vez que se decidam 2 a 3 pessoas, tem que agrupar essas pessoas e formar um corpo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, o Senhor diz, eu ali estou no meio deles. Portanto, não é só pregar, mas é discipular. Também não só discipular individualmente, porque isso a gente pode fazer até através da internet. Tem que formar corpo, e isso é fundamental para Deus. Em alguns casos, o corpo foi formado e bem formado, em outros casos, não foi formado. Vamos procurar entender esses episódios e as lições que tiramos dali. Meu irmão, veja como edifica, não trabalhe em vão, minha irmã, não faça trabalho a esmo religioso, trabalho de qualquer jeito, mas busque formação de um corpo, a edificação de pessoas e discipular aqueles que creem. E é fundamental que você entenda para não trabalhar em vão. Tem muito crente trabalhando em vão e se esforçando inutilmente. Filipenses 2, 15 e 16. Procure entender esses princípios para você trabalhar de uma forma que dê fruto e o fruto permaneça.